Olá pessoal, chegamos ao nosso segundo tempo, né? Segundo tempo da aula de hoje, esse sábado. Agora vamos entrar no estudo sobre o CME, que é o Centro de Esterilização de Materiais, né? Ou Centro de Materiais Esterilizados. E vamos saber um pouquinho sobre a infraestrutura, os recursos humanos e materiais que são interligados para que haja esse funcionamento dessa rede de esterilização de materiais hospitalares. Pedi para vocês fazerem a atividade, né, da planta física do CME. A finalidade do CME está definida como uma unidade técnica que é para fornecer os artigos e materiais a serem utilizados por todo o ambiente hospitalar, principalmente na clínica cirúrgica, e eles são processados, esterilizados, com a finalidade de dar condições na assistência, uma condição de segurança para o paciente, né, para cada indivíduo, e proporcionar um bem-estar, sem ocasionar possíveis contaminação. Certo? As atividades que são realizadas no CME são receber todos os materiais sujos, tá? Receber todos os materiais que são utilizados em procedimentos, cirurgias, pequenas incisões, né? As roupas também, os vestuários, tanto as roupas de cama quanto aventais dos profissionais e pacientes. E essas roupas são vindas das lavanderias já limpas, passam pelo processo de limpeza, né, desinfecção, e vão ser esterilizadas. Aí elas são preparadas, essas roupas em pacotes, e a partir desse momento elas vão sofrer um processo de esterilização por métodos, seja ele físico ou químico, tá? E essa finalidade desse processo é realmente controlar fazer um controle microbiológico e que tem um prazo de validade desses artigos esterilizados. Todos os artigos, quando são esterilizados, eles são empacotados e datados com a data de esterilização, que vai depender dos invólucros que envolve aqueles artigos, tá bem? Além de armazenar esses artigos e roupas esterilizados, o CME distribui esses artigos e roupas esterilizadas. A função do CME é zelar pela proteção e pela segurança da equipe de enfermagem e também dos pacientes. O CME estabelece protocolos de segurança com supervisão constante. É avaliado até o material, todos os materiais que esterilizam se estão em boas condições para ser realizado o processo de esterilização, tá? Na história o CME, ele é bem antigo, desde a década de 40, né? Quando se começou a fazer as primeiras limpezas e acondicionamento dos artigos nas unidades hospitalares. O CME apenas fazia a esterilização dos artigos. Na década de 50, houve-se uma grande expansão, né, uma expansão de toda a rede de industrialização, o qual o aumento tanto dos meios hospitalares quanto também da demanda, né, de assistência. E aí houve-se uma ampliação dessa central de materiais, que ela pode ser hoje em dia, né? Ela era de forma centralizada, mas atualmente ela pode ser descentralizada, tá? Pode existir uma rede de central, ou seja, de esterilização, que pode não ser própria do hospital, mas sim de alguma indústria, alguma instituição que fornece para os hospitais. Há um convênio desse fornecimento de materiais hospitalares e da rede CME.
tá certo? Nos estágios vocês vão ver como é essa classificação passo a passo, como é essa demanda. A ICMS, na sua infraestrutura, ela tem em sua arquitetura uma base, né, próxima aos centros fornecedores, almoxarifado, lavanderia, há uma comunicação e bom trânsito, né, com os centros recebedores, né, é agregado ao bloco cirúrgico, como vocês sabem, é um setor à parte, mas é agregado, independente e específico, porque o CME ele é um centro que distribui todos os materiais esterilizados. Ele é agregado ao centro cirúrgico. É um setor independente, certo? As vantagens da centralização do CME é que a instalação é utilizada de forma racional e o manuseio é correto, tem uma manutenção regular e os recursos humanos são treinados para isso, com supervisão do trabalho e operação dos equipamentos. Há uma padronização, né, de todas as técnicas de limpeza e empacotamento e de reprocessamento dos artigos e uma otimização dos recursos de todo o processo do CME. Como vocês já viram em outras áreas, né, o preparo do material ele é seguido conforme a estrutura, né? Existe no fluxo contínuo de barreiras, onde nenhuma área se comunica com a outra, ou seja, toda a área suja, os artigos sujos, é no expurgo. O expurgo é uma área suja, onde recebe todos os materiais sujos hospitalares e são separados e vão para um preparo, né? Na área limpa para um autoclave, para ser esterilizado. Quando se retira o material da autoclave, aí ocorre a guarda desse material, certo? Que vai passando por esses processos e esses artigos devido ao cruzamento, ou seja, a mistura dos sujos com limpos ou esterilizados, tá bem? Lembrando que todos os materiais, após serem esterilizados e empacotados, vão para o arsenal. Arsenal é o centro de distribuição de todos os materiais que são esterilizados no ambiente hospitalar. A estrutura do CME também deve ocorrer da mesma forma como a estrutura do centro cirúrgico, né? Deve ter uma boa ventilação, principalmente na área de lavagem e descontaminação, e também nas áreas de preparo, esterilização também. A estrutura do CME também é estabelecer, o CME tem uma grande importância de estabelecer todos os protocolos de manutenções, como também de forma preventiva, de acordo com as recomendações, né, do fabricante dos equipamentos. O CME tem uma parceria com a engenharia e manutenção hospitalar, principalmente em relação às autoclaves, e também as autoclaves têm uma validação, que ela é anualmente especializada e fiscalizada por empresas, né? A temperatura de todas as áreas do ambiente de trabalho do CME deve ser de 21 a 25 graus. A iluminação deve ser adequada, as pias para lavagem das mãos devem estar disponíveis e fácil acesso em todas as áreas. E os pisos de bancada devem ser limpos diariamente. Superfícies e equipamentos devem ser limpos em escala regular e quando necessário, seguindo as normas e rotinas do CME, tá certo? Vai algumas imagens, tá? Nos slides para vocês focarem um pouco melhor sobre como é que funciona, né? O CME, os recursos humanos, ou seja, os profissionais que atuam no CME geralmente são os enfermeiros técnicos e auxiliares, que fazem todos esses processos de recebimento dos materiais, limpeza, esterilização e despacho, tá bem? É exclusividade do enfermeiro nesse setor se firmar no conhecimento das ações do cuidado de enfermagem, na visualização onde estão realizadas
todos os artigos de processamento de materiais esterilizados, né? É o enfermeiro que gerencia toda essa parte de recebimento de materiais, esterilização e despacho pelo arsenal. De grande complexidade e intensidade de tarefas, exigências cognitivas, conhecimento profissional pouco valorizado também nesse setor, né? E existem muitas críticas em relação aos profissionais. Uma das coisas bem importantes é a gente saber selecionar de forma criteriosa os funcionários para atuar no CME. Como lembra que eu falei que todo mundo é apto a trabalhar no CME, no centro cirúrgico, mas deve ser feita de forma criteriosa a seleção. Por quê? Porque tem que ter um conhecimento, né? Além do conhecimento de toda a funcionalidade dos métodos de limpeza, desinfecção e esterilização, tem que ter o compromisso e o profissional é integrado a uma rede de distribuição de materiais esterilizados e deve ser de grande importância esse acompanhamento dos materiais, até porque todos os materiais que são esterilizados, eles são protocolados, né? Naquela data, quem são os profissionais que estavam de plantão naquele dia, porque caso venha acontecer, vou dar exemplo aqui, hoje é meu plantão, mas digamos que mais dois alunos, digamos, dois profissionais. Aí vamos esterilizar os materiais, vamos datar, colocar a data de hoje. E digamos que porventura aconteceu que algum desses materiais não foram esterilizados adequadamente. Aí foram utilizados, né, foram despachados pelo arsenal, foram distribuídos para procedimentos cirúrgicos e ocorreu uma infecção hospitalar causada por materiais que não estavam higienizados, ou seja, esterilizado adequadamente, né, causando uma grande lesão, ou seja, acometendo, né, uma grande contaminação a um paciente que estava submisso, né, a cirurgia. E uma coisa importante também é que os CMEs, né, eles trabalham com materiais que eu vou falar deles agora aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui que fica bem. Alguns materiais são utilizados no CME, que vocês têm que ter o conhecimento também sobre esses materiais. Todos os artigos que são esterilizados ou desinfectados passam por um processo, né? Esse processo de esterilização, que não trabalha em CME, imagina que é um complexo, imagina que essa trabalho é meio complexo, porque tem que conhecer todos os produtos químicos, né, utilizados para desinfecção e esterilização, mas só que os materiais, eles são de serviços hospitalares, eles são preparados e acondicionados e vão estar à vista para você conhecer, certo? A informatização do CME também, hoje em dia é muito importante que os CME, na maioria dos hospitais, já são informatizados e agiliza os controles diários dos atendimentos, né? Do fluxo de demanda, de despacho dos materiais. O fluxo ela pode ser referente à área suja, área limpa. Os artigos, eles são críticos, semicríticos e não críticos, o qual vocês já sabem, já conhecem. O uso de EPIs também é imprescindível, né?
e principalmente do uso dos EPIs corretos para o desenvolvimento de todas as técnicas de limpeza e desinfecção, que são os aventais, luvas, luvas antiderrapantes de cano longo, óculos de proteção, máscaras. E é importante vocês saberem sobre algumas substâncias, ou seja, alguns invólucros que envolvem os... Deixa eu colocar aqui que é para falar para vocês. Alguns invólucros que são recomendados pela Anvisa para proteger os materiais, tá certo? Eles dificultam, né, a penetrância, que ela pode ser uma dificuldade variada. Nós vamos ter uma aula bem focada sobre esses artigos. Esses envolúpicos podem ser de tecido, de algodão, filmes, mantas, né? Papel crepado, papel grau cirúrgico, container, né? Ou Tyvek. A validação de cada inserção ou troca dessas embalagens, esses invólucros, depende das marcas, tá? Depende de cada um, que em outra aula, vou falar sobre elas. Os fatores que afetam a eficácia da esterilização. A atividade dos agentes esterilizantes, né? Número de localização dos micro-organismos, fatores físicos ou químicos, matéria orgânica, duração de exposição. A caixa metálica, os tipos de invólucros para esterilização em estufa, deve ser sempre as caixas metálicas, preferencialmente, de preferência as de alumínio, e a embalagem individual com material específico, né? E as formas os tipos de esterilização, como você já sabe, pode ser por calor, né? Realizada por autoclaves ou estufas. O vapor pode ser saturado sob pressão, as autoclaves gravitacionais ou estufa. Nas autoclaves é importante vocês saberem que os micro-organismos são destruídos pela ação combinada do calor e a pressão da umidade, que promove a termocoagulação e a desaturação das proteínas e estrutura genética da célula, né? O calor seco, eu já falei já na última aula, que é um processo de esterilização, onde ocorre o aquecimento dos artigos e por irradiação, tá certo? Essa aula só foi mais, esse vídeo só foi mais para vocês entenderem, vocês lerem o material, vocês vão ter um embasamento de como é a estrutura. Vão relacionar o que vocês fizeram, né? O desenho arquitetônico do CME, do Centro de Materiais de Esterilização, e ver como é essa funcionalidade, ou como é o papel do técnico de enfermagem no centro de cirúrgico, no CME, tá certo? Bons estudos e até mais tarde.